Muito bem, voltamos com o nosso Economia e Desenvolvimento aqui. NASE Auditores e Consultores, há 48 anos, quase 50 anos da NASE, gerando resultados e credibilidade para seus clientes. Planalto conectando destinos e conectando pessoas, Sulpetro em favor da revenda e do consumidor gaúcho e a nossa celulose rio-grandense há mais de 40 anos contribuindo para o desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Lembrando que em setembro a celulose rio-grandense estará operando na sua plenitude. Lá estará uma solenidade em que se contarão com as participações de diversas autoridades, inclusive a promessa da presidente da República vir aqui também, neste que é o maior investimento privado de toda a história do Rio Grande do Sul. Está mudando, como vocês viram na entrevista inicial no programa com o prefeito Henrique Tavares, que eu fiz lá em Guaíba. E vamos apresentar também durante os próximos programas as transformações na infraestrutura, no turismo, nos serviços, no comércio e na área industrial da cidade vizinha de Guaíba, que é a mais privilegiada do ponto de vista econômico deste começo de século em nosso estado. Bom, nós vamos falar hoje sobre segurança pública. Eu que moro no bairro Menino Deus, aliás, segurança pública é uma questão que afeta a todos nós brasileiros, mas nós temos que, pelo menos, o que nós pudermos fazer para o nosso bairro, a nossa cidade, a nossa rua, lutar por isso, exigir segurança pública. Por exemplo, eu sempre digo o seguinte, eu não sou contra a ditadura, coisa nenhuma. As pessoas acham que quando tu olha uma fase que o Brasil passou, em que, por exemplo, a segurança à vida era a primeira, em que o bandido era o bandido e a sociedade era a sociedade, em que se defendia a sociedade contra os bandidos e hoje se vê defendendo o bandido contra a sociedade, as pessoas, não, mas pô, tu é a favor da ditadura? Não, mas a ditadura teve sim, e isso é inegável, teve os aspectos que, por exemplo, nós temos que tirar o chapéu. Bandido era bandido e a sociedade era protegida. Eu tinha direito à vida. Eu sempre digo assim, eu estudei no Júlio de Castilhos, nós pegávamos depois da aula, atravessávamos a cidade, atravessávamos o Parque da Redenção, de madrugada, às vezes sozinho, e nada acontecia. Sabe por quê? Havia o temor, havia autoridade, havia comando do país. E hoje não temos isso. E por isso que a nossa segurança está nessa situação que está, nós não sabemos se saímos e se voltamos para casa. Então, o bairro Menino Deus, por exemplo, que é o bairro onde eu moro, que para mim é o melhor bairro da cidade, pertinho do centro, tem aí o parque, claro que temos também o problema de ter o Beira-Rio na frente, mas enfim, né, nada é perfeito. Mas temos o parque, temos o rio, enfim, mas brincando. Mas, na verdade, o bairro Menino Deus também é um dos bairros mais inseguros que existe. E para isso nós trouxemos aqui para conversar conosco o Marcelo Machado. Marcelo, prazer em ter aqui no programa. Espero que esse espaço seja usado muito por vocês, porque a segurança hoje... Eu me lembro que de 30 anos para cá, o grande problema do brasileiro era a inflação. Hoje é segurança pública. E vocês estão lutando isso no bairro Menino Deus, não é isso? Estamos. Tá bom. E a Lília Cunha, nossa coach, né? Especialista em coaching, e está conosco aqui já há 2 meses, e a partir de hoje ela também estará conosco aqui na apresentação do programa, né, trazendo a sua experiência, seu conhecimento e tal. Lília, ela mora em São Leopoldo, a segurança lá em São Leopoldo é problema também, né? É bem complicada também, Silvio. Isso, na verdade, a gente vivencia em todos os locais, né? E aí o que eu fico me questionando é o que nós, como cidadãos, podemos fazer para sobreviver em meio a toda essa agressividade, porque nós sempre temos algo a fazer. E o exemplo disso é a iniciativa também que o Marcelo está trazendo, né, dos bairros se mobilizarem, enfim. Então, também gostaria depois de falar um pouquinho sobre as ações que cada um de nós podem fazer também. Com certeza, muito bem. Marcelo, como é que foi essa iniciativa e tal? O que vocês já tiveram 2 reuniões, eu sei, o pessoal compareceu bastante, há um certo entusiasmo de se fazer alguma coisa, porque realmente a situação está muito complicada, né? Na realidade, a iniciativa veio da minha pessoa, pelo menos, né? Que eu tive minha loja arrombada 3 vezes durante 40 dias ali no bairro, né? Eu estou ali há 30 anos como lojista e é a primeira vez que isso ocorre, né? E existe, junto ao bairro, existe o Conselho Comunitário de Segurança, né? Que já existe há 10 anos, e a gente recebeu um convite para participar da reunião deles. E a partir daquela reunião, a gente decidiu que iríamos fazer alguma coisa, né? Eles já faziam alguma coisa, só que as pessoas muito pouco participam. Começa a participar quando dói o calo, ou seja, quando tu é assaltado, aí tu participa. Foi o que aconteceu comigo, na realidade. Interesse, né? Exatamente, comigo aconteceu assim, eu nem conhecia o conselho, fui conhecer depois que fui arrombado 3 vezes a loja. E aí fui no evento esse... Tivemos uma reunião lá e decidimos fazer uma reunião com os moradores do bairro, né? Fizemos panfletagem, fizemos campanha boca a boca na igreja, né?
E em abril fizemos uma primeira reunião grande, né? Uma reunião que estavam lá pessoas descrentes da segurança, descrentes do poder público, né? Tínhamos 244 pessoas. Nessa primeira reunião que nós organizamos ela em 15 dias, né? E a partir dali, ali estava o major da brigada, estava o secretário de segurança adjunto do município, né? E tinha um representante da Polícia Civil, e eles ouviram os nossos questionamentos ali. A partir daquele momento, nós decidimos que não era só questionar, teríamos que cobrar. Aí o que nós fizemos? Fizemos uma ata, uma pauta, né, para fazer uma reunião nova, que foi feita essa reunião em abril, aí nessa tinha 430 pessoas, e ali nós fizemos algumas cobranças, inclusive estava o vice-prefeito, Melo, né, que aí o Melo falou pelo município. E ali saiu a nossa pauta. Nós fizemos daí, estamos fazendo um abaixo-assinado, né, pedindo segurança no bairro. Estamos encaminhando um pedido de audiência pública junto aos órgãos competentes, né, porque a gente tem que fazer alguma coisa. Nós estamos fazendo pelo bairro Menino Deus. Espero que os outros bairros também estejam fazendo pelo deles. Aliás, todos os bairros de Porto Alegre têm a sua associação. Exatamente. Então, eu acho que aí essa ideia é interessante, realmente. Eu acho que as associações devem se juntar, ter uma pauta comum, porque os problemas são os mesmos, não é isso? Exatamente. E o que falta para nós, brasileiros, para nós, né, sobretudo nós que somos muito permissivos, nós achamos, as coisas tem que fazer dessa maneira, não pode, tem que ser bonzinho. Não, tem que acabar com esse coitadismo. Nós temos que exigir dos governos e nós ter o poder de indignação. E levar avante isso, né, Lília? Eu acho que o poder de indignação tem que ter. Porque as pessoas, não, eu não estou gostando disso, mas vamos lá, vamos fazer, vamos se juntar, fazer força, vamos exigir. Né? É preciso que tenha uma manifestação, então as pessoas precisam ter consciência, de fato, de que as coisas estão acontecendo e de que eu posso ser a próxima vítima, né? Ah, com certeza. Então, o que eu verifico, assim, pequenas ações que a gente pode fazer, e hoje com o uso da tecnologia cada vez mais frequente, nós percebemos que os jovens também saem na rua mostrando tudo que tem, as pessoas adquirem um carro novo e não hesitam em mostrar isso para os outros, enfim, então acredito que a gente tenha também que ter certos cuidados, né? Porque a marginalidade, ela está aí, ela é realmente uma causa bem complicada da gente conseguir sanar, e acredito que talvez a gente não consiga extinguir isso por completo. Tem que manter sob controle, níveis razoáveis. Exatamente. Né? Extinguir nunca vai extinguir, nem os países mais civilizados no mundo não conseguem, né? Mas manter sob controle. E de alguns meses para cá saiu fora do controle. Não se sabe se foi antes das eleições ou depois das eleições, mas saiu de controle. Agora, o pessoal da segurança, a Brigada Militar, no ano passado, sobretudo, teve muito aqui, Coronel Valmor e tal, ele sempre alega o seguinte, que também as pessoas, claro que as pessoas têm que contribuir para isso, elas têm que agirem de forma preventiva. Por exemplo, assim, ó, eu ando com o celular na rua, mas não atendo. Tocou, eu entro em algum lugar para atender. Ando na rua sempre cuidando, não é questão... Não, tu tem que fazer isso aí. Então, por exemplo, as mulheres, de modo geral, eu como tenho experiência no bairro aqui, e sobretudo no Parque Marinha, que há 32 anos, toda manhã eu corro lá no parque com uma equipe e tal, a gente percebe assim, que as mulheres, de um modo geral, claro que há homens também, mas elas são muito desligadas. Então vão atendendo telefone, andam com joias e tal, e todo momento a gente percebe e vê assaltos, as pessoas que estão despreparadas, elas estão caminhando na rua como se estivesse dentro de casa. É o assalto de conveniência, né? Aí tu acaba atraindo esse tipo de coisa, né? Tu acaba chamando a atenção. E eu acho que a maioria dos assaltos que a gente vê hoje é de conveniência, né? O cara está estacionando o carro e não vê, passa um carro, vai lá e assalta. Esse é o pior. Então, existem os assaltos à mão armada, que nem teve agora no bairro ali, que entraram no prédio ali, né? Sim. Isso aí é outro tipo de bandidagem. Mas a grande maioria que tu vê nos bairros, assim, é os craqueiros. Caso de ocasião, vê que tá ali e tal. Tu tá passando o celular distraído, o cara vai ali e te bota uma faquinha que ele pegou, não sei de onde, te bota uma faca, né? E aí tu entrega. É aquelas coisas de ocasião. E é isso que a gente tá tentando combater. O pessoal do Menino Deus simplesmente resolveu dar um basta, né? Nós tivemos que, imagina, para tu ter uma reunião 440 e poucas pessoas, 400 pessoas, é muita gente. É muita gente. Né? E para um começo de conversa, eu acho que eu conclamo o pessoal aqui do bairro Menino Deus, nós vamos ter esse espaço aqui toda semana, porque eu acho que agora nós temos que pegar firme, ajudar a associação, aí, a comissão, né? Porque esse talvez seja, nós vamos ser, de repente, um exemplo para a cidade. Né? Nos consolidar, trazer o pessoal também e cobrar das autoridades. Eu acho que dá para dar um espaço para a SAMED. Nós não somos da SAMED, nós somos
Não, é um grupo que tem um foco. O outro grupo que tem um foco específico de segurança. E que se indignou. Mas existe a associação do bairro, que é a SAMED, que eu acho que dá para dar exatamente um espaço para eles também se pronunciarem. Porque a gente não fez isso com... não foi a SAMED que foi lá e nos chamou para fazer. A gente teve que fazer por fora. Uma coisa espontânea, né? Uma coisa Mas estamos juntos, eles estão nos ajudando, nos dando um apoio. Né? Com tudo, agora, as demandas que exige... Porque a associação, ela tem o poder jurídico. Nós não temos, né? Então, tudo que a gente precisa, a gente encaminha para ela e cobra da SAMED. Né? Então, a SAMED tem que dar o resultado. Então, é a mesma coisa da audiência pública que nós estamos fazendo. Mas, quando tiver a pressão jurídica, que tiver que fazer uma pressão jurídica, aí tem que ser com eles. Então, mas nós somos do bairro, nós vamos cobrar da associação. Por exemplo, outro dia, eu fiz uma reclamação para a Zero Hora, porque ela estava tocando muito nesse assunto uma semana atrás aí de segurança. Eu procuro observar, assim, a gente que conhece outros países, a experiência de outros países, que o policiamento é distrital, quer dizer, existe, por exemplo, assim, é inimaginável, é inexplicável que não exista no Parque da Redenção e no Parque Marinha do Brasil, 2 grandes parques da cidade, uma unidade da Brigada Militar. Isso não encontra lugar no mundo, ali tem um destacamento de policiamento, e aqui não existe. Entendeu? Então, claro, a gente sabe que tem muita coisa ideológica no meio, que vem aí dessa ideologia fantasiosa, que todo policiamento é contra a tua liberdade. Pelo contrário, o policiamento é que te faz com que tu possa usufruir da tua liberdade. A lei existe, a lei não existe para ampliar a tua liberdade. A lei existe, originalmente, desde os tratados romanos, para limitar a tua liberdade. E se nós não limitarmos a liberdade das pessoas, tu não pode fazer o que tu bem entende, é por isso que existe a lei. Então, por exemplo, é inimaginável que não tenha no Parque Marinha do Brasil um destacamento da Brigada Militar. E tu vai agora iluminar o parque todo. Mas para quê? Quem é que vai lá se atrever à noite? Não tem um policial? Se de dia já não vão, imagina de noite. E só para tu imaginar, quem atende o Parque Marinha, se não me engano, é o 1º Batalhão, que atende da Ipiranga. Aí é onde eu falo, eu moro na Vila Nova. O 1º Batalhão atende da Ipiranga até passando a Vila Nova. Poxa vida, aí é impossível, né? Olha o tamanho da área para o 1º Batalhão atender. Então, tu cobra, mas o cara vai dizer, cara, não tem gente. O ex-governador Jair Se eu não me engano, conversando há um tempo atrás, não foi nem com o Major aí, se eu não me engano, o 1º Batalhão é o batalhão que atende a maior área de Porto Alegre. É complicado, meu ex-governador. Ela pega toda essa saída do Rio ali, vai Zona Sul, adentro, até quase lá Ponta Grossa. As novas construções, novos espaços urbanos, que foram urbanizados aqui. O ex-governador Jair Soares esteve aqui no programa e disse, olha, no meu tempo de governo, de 83 a 86, a Brigada Militar tinha de contingente de brigadianos 20 mil. Hoje, sabe quanto ela tem? 20 mil. Quer dizer, poxa, 30 e poucos anos. 20 mil, mas tu tem que tirar aí os que estão afastados, né? Sim. 20 mil é o contingente, mas tem os afastados. Quanto a população aumentou, quanto a violência cresceu. É por isso que cresce isso, né? Lília, ela está no ponto também. É claro que são os mesmos problemas, né? Tu vivencias isso lá. Eu tenho conhecimento de causa, fui assaltada 4 vezes, né? Enfim, então eu adotei comportamentos aí é que tá. Proativos, enfim, para que a gente consiga, né, evitar esse tipo de coisa. Sim. Porque muitas vezes ficar esperando também que exista um policiamento, enfim, a gente tem que agir, né? Eu acho que prevenção e cuidado nunca são demais. Realmente a gente tem que mudar alguns comportamentos também para não chamar muito atenção, né? Porque alguém, em algum momento, será a vítima, então que não sejamos nós, né? Marcelo, alguma coisa aí, novas reuniões, data marcada, alguma coisa, algumas ações que estão sendo programadas? Nós vamos ter uma reunião para junho, não temos a data marcada ainda, tá? É porque nós estamos fazendo o que agora? Nós estamos fazendo as demandas que foram dadas na reunião passada de abril, que é finalizar o abaixo-assinado e marcar a data da audiência pública, que esse é o nosso foco, porque a audiência pública daí a gente quer entregar na mão do governador, né? O abaixo-assinado está aqui, doutor. E outra coisa que eu ia concluir é o seguinte, é que se tu vai na rua e vai observar, por exemplo, os brigadianos que tem, que são poucos, são raros, se eu sair daqui agora, da televisão, que fica aqui junto ao Hipódromo do Cristal, e até o aeroporto Salgado Filho, claro, tem essas batidas, mas às vezes tu não encontrava um brigadiano. Aqui no Menino Deus, em todo lugar, tu vais, às vezes tem uma dupla de brigadianos. Antigamente era o Pedro e Paulo, agora é o Pedro e a Paula. Tá? Então, eles vão. Aí cada um com o celular, às vezes virado para trás. Quer dizer, eles não estão nem em uma posição de vigilantes. O guarda, o PM, tem que estar vigilante, ele tem que estar, não adianta ele, a corpo físico, ele tem que estar observando as coisas. Tanto é que o meu filho,
E isso aconteceu com ele, como acontece com qualquer um. Ele foi assaltado numa sinaleira, chegou um motoqueiro, tocou na coisa, me dá o celular com o revólver aqui. A 50 metros tinha um brigadiano e uma brigadiana falando no celular. Então não adianta, tem que ter postura vigilante, tem que adotar isso. O celular é bom, não sei se ele tem outros tipos de comunicação, mas não pode ficar falando no celular, olhando Facebook e tal, e policiando ao mesmo tempo. É impossível isso. Né? Então tem que até a postura na rua do PM, que já são poucos, tem que mudar. Né? Tem que ser, como ela diz assim, proativa, que tem que estar examinando, olhando. Né? E para te deixar uma informação, a partir daquela primeira reunião que nós tivemos em março, e tu mora no Deus deve saber, né? Terminou a reunião à noite, às 20 horas Alguém começou. foi assaltado? Não, às 10 horas terminou. 2 dias depois, o Menino Deus estava cheio de policial. É verdade. Pode não estar em todas as ruas, né? Mas não tinha um. Agora tu vê policial caminhando para lá, tu vê dupla, tu vê até quarteto de policial. Antes não vinha. Então, nós cobrando, a gente consegue. Vale. Né? Pode dizer para mim que não tem dinheiro, que não tem isso, mas vamos botar pelo menos, vamos remanejar o pessoal, vamos trabalhar. Eu acho que as outras associações podem fazer a mesma coisa, cobrar para o seu bairro, para a sua companhia ou o seu quartel lá fazer a mesma coisa. Outra coisa, tem gente que tem que acabar com a polícia, isso é bobagem desses comunistas tinham aí. Mas na verdade é o seguinte, por exemplo, o Exército, né? Hoje aqui no Parque Marinha do Brasil, todo dia desce aí 300, 400 soldados do Exército e ficam a manhã inteira no parque. Treinando. Aí não, o Exército não é, constitucionalmente, ele não é o objetivo dele. Então, se muda a Constituição. Nós não temos em tempo de guerra. A guerra tradicional. Nós estamos numa guerra urbana que o Exército pode muito bem ajudar. Por que eles não estão? Façam o exercício deles e depois, se paramentam lá e tal, e vão também para as ruas. Por que o Exército não pode fazer isso? Eu já vi generais do Exército defendendo isso. Quem é que está contra isso? Marcelo, obrigado pela tua presença aqui. O espaço está disponível. Eu que agradeço a disponibilidade para nos ouvir, né? Com certeza, não, toda semana está aqui. Vamos trazer o pessoal lá semana que vem. Eu quero ver se trago também o pessoal da Brigada Militar, porque a gente sempre ouve as duas partes, sobretudo a Brigada Militar. A Brigada Militar é uma instituição pública do nosso Estado, querida, né? Claro que ela também não é responsável por desmandos que possam haver de parte dos governantes, que acaba o governador, é o chefe das Forças Armadas aqui e tal, enfim, e nem sempre ele está ideologicamente em sintonia com as necessidades da população. Aliás, normalmente, sobretudo o anterior, não tinha nada de sintonia com as necessidades da população. Exatamente. Obrigado, um grande abraço. Eu que agradeço. E até semana que vem. Tá bom, obrigado. Um rápido intervalo e já voltamos.